sendo treinador do Benfica, eu oportunidade de treinar os ciclistas. Qualquer ciclista que se dirigia a ele não enganava ninguém. Exato. Ele não enganava ninguém. Aquele homem era formidável. Mas a gente tem que haver qualquer confinamento. Então, por exemplo, quando a gente foi na volta, agora o meu compadre devia saber, repare, no meio de uma etapa não ia beber uvas e beber cervejas em cima, então isso é alguma coisa. Quando chegou aqui ao torrão, às 2 começa a vomitar. E entretanto eu furei, vou persegui-los, passo por eles e diz a eles assim, os irmãos, espera pelo Jorge. Eu esperei pelo Jorge, mas hoje não esperava pelo Jorge. Não esperava pelo Jorge pelo seguinte, eu dizia-lhes eles o seguinte, eu é a primeira vez que venho aqui, está aí o Baltazar Rocha que já acabei 3 vezes, ele é que tem a obrigação de esperar por ele, conhece melhor isto. Eu lembro, e depois de furar, já tinha furado, parece, meto não furei depois, se não me recorda, então eu meto a roda e passo com um rapaz do Porto, não me recordo o nome dele hoje, já velhote, andava lá, já era mais velho. O Onofre. Não era Onofre, era um corredor independente, mas tinha sido bom antigamente, mas já estava no resto da vida dele. E nunca mais me esquece. Eu passo por ele e diz ele assim, Nunes, vai devagarinho, ladrão. Que aquela fala do Porto, vai devagarinho, São Tomás. Tu morres, estava um calor, estava um brasão. Depois fomos por aí fora, e quando chegamos ao Caldeirão, o meu compadre estava aí os marroquinos, ele era amigo dos marroquinos, e os marroquinos, o Drice não andava, e todas as subidas que havia, que a gente ia mesmo do Serra do Caldeirão, que ele era quase tudo a subir, esperava por coisa. Eu já digo, então Jorge, então estás à espera disso? Dele, deixa mais um bocadinho, a gente já está atrasadíssimo. Entretanto, furo eu, outra vez, quis-me vir embora, penso que me ia embora já naquele dia. Diz assim, não sai daqui, não vais sair, não mandei embora. Mas me deixa-me ir fora e quando chegamos lá abaixo ao Algarve, aquilo era em Lolé, a meta aí uns 5 km, 6 km de Lolé, o Drice dá uma sapatada, vai-se embora. Digo assim, olha, vamos lá, estiveste à espera dele, mas ele não se vai embora. Na etapa de Lolé. Pois. E ele depois o Drice depois ganha a etapa em Tavira. E ele não faz com o João Lourenço nessa etapa? Não. Há uma etapa... Não, se foi ele, parece que fugiu o cabo, não me recordo. Há uma etapa que foge o Drice com o João Lourenço. Quando a gente desistimos. Não, em 40. Deve ser na outra altura. Então eu apanhei-o, passei por ele, apanhei 5 minutos em Loé. Depois ele no dia seguinte, assim que sai, furo ao Martins. Aí andei uns 200, 300 metros, furo eu. E eu assim, bom, só tenho uma coisa, esperar pelo Benfica. O Benfica vem, eu vou para a roda deles e nunca larguei. Isso me custou muito, até lá abaixo até via. Custou-me tanto que o Gonçalves era um rapaz que era amador, que largou antes de chegar a Tavira, quer dizer, foi a ajudar. Depois o Benfica começou, era outro, eu sempre cá atrás, mas sem me escangalhar o trabalho dos homens. Eles rendiam-se, era outro. Eu cá sempre para trás e aguentei. O Gonçalves que andou lá a ajudar, quando chegou a Tavira, depois a voltar para cima, foi lá só ao ponta lá de baixo, perdeu 5 minutos. E depois do dia seguinte furei 3 vezes. E depois a distância já foi lá para cima, para nós. Depois 3 vezes. Depois de manhã em Beja, quando foi à saída de Beja, não de Évora, não podia os joelhos, não queria dobrar os joelhos, não conseguia, até chorei. Mas depois melhorei, fui vir fora e estava a fazer uma boa etapa em Porto Alegre, a Serra Porto Alegre, queríamos parar. O Rebelo não deixou ninguém parar. Para, a gente tinha a mania de mandar. Aqui ninguém me para. O Rebelo na altura era Benfica. E eu andava na roda, estava a pau com ele naquela altura, começou a subir, eu estava assim, fui para a roda dele. Entretanto, ele não para aí, mas para aí 2 ou 3 km mais além,
e dá os bidões a uma velhota, isto e tal, e eu paro também, a velha vai com os dois bidões, traz o do rebelo e deixa o meu. E o rebelo vai-se embora. Perdi 5 minutos. E No dia seguinte é o descanso em Castelo Branco. Já descansamos em Castelo Branco, depois partimos de Castelo Branco para a Serra da Estrela. Na Serra da Estrela íamos só 17 homens. O Lourenço já tinha largado. Eu lembro-me lá naquelas curvas antes de chegar ao hotel. Há umas curvas em que a gente via a estrada cá em baixo a circular. Eu olho, vem o Lourenço. Eu furo. Não é assim. O Martins fura. Ele fura primeiro outra vez é o Martins. Eu penso que andava a furar atrás dele. Fura o Martins e o Anicete ataca. E o Martins mete a roda e os gajos colam logo, mas eu não tenho tempo de colar, como o carro era o último, que aquilo é por ordem, para não virem, por exemplo, são 10 carros, depois vai, hoje é o primeiro, depois amanhã é o segundo, depois o terceiro, vai rodando a todos. O meu era o último para tentar à espera e fui por aí fora para Serra de Cima sozinho, estava nessa etapa fez o Jorge Pereira. Segundo ganhou o Moreira. Fugiram os dois a descer, quando chegaram acima à serra, a descer para Gouveia, foge o Jorge Pereira com o Moreira, e o Moreira bate lá embaixo na meta. E até dizia, eu lembro, nunca mais me esqueço, estou a almoçar e eles diziam, o locutor daquela altura, Alaboto, um nome assim esquisito, em que diz que eles tinham desafiado a morte, andaram à procura da morte. Que eles fizeram aquilo a 80 a hora e aquilo era macadame. E o coisa ainda lá caiu. O Moreira ainda lá caiu. E depois no outro dia aquilo era para Viseu. Mas é que depois aqui de manhã, à tarde eu descolei, não sei porquê, descolei, não sei o que atrás é que tinha. No dia seguinte é que eu me juntei ao Aristides, ao Eduardo, e ele disse, vamos embora, não estamos aqui a fazer, não sei se foi o Eduardo, devia ter sido o Eduardo, estava tudo atrasado, não estamos aqui a fazer nada, mas eu não devia ter desistido. Até porque havia lá um homem na Cova da Piedade, eles foram ingratos para mim, mas esse homem não merecia que eu tivesse desistido, eu não devia ter desistido, porque eu não tinha nada, não tinha absolutamente nada. O que eu não tinha era, então, quando chegamos a Castelo Branco, eu não tenho material, naquela altura havia muita falta de pneus, eu não tinha e vou-me comprar um pneu, aquilo chamava-se, o nome daquilo, chamávamos tubo, vai puxar um tubo, mas uma coisa pesada, até esse foi o que furei na serra. E foi um dia foi para Castelo Branco, um dia qualquer que eu furei 3 vezes. O que é que às vezes há furos que a gente fura não tem importância nenhuma, a gente fura, o botão vai-se sugar, o carro vai ali ao pé, a gente muda a roda e aquilo sai. Mas o tio que esse tipo já ia muito atrasado, em termos de classificação. O tio já ia atrasado. Eduardo. E ele mais atrasado, e eu mais atrasados ainda que eu. Pois, por isso é que eles quiseram desistir. Mas eu não devia... E a volta de 47 foi muito dura, foi das mais duras que... foi dura, até aquela altura. Calor, a outra foi pior a seguir. Que eu não 48? A outra coisa. A de 48 é pior porque o seguinte estava mais calor. Morreram 2 espanhóis. Sim. Há 12 espanhóis que morreram a voltar a Portugal, que já devem ter drogado os rapazes. Sim. E os gajos foram embora. Eu faltei à chamada por seguinte. Em 48 Eduardo Lopes já não participou? Não, eu fico, ele já cá está, não sei se já está. Não, em 48 ainda correu, mas não participou na volta. Penso que estava, mas não foi à volta, parece. Bom, o Cova da Piedade, então combinámos. Eu, o meu compadre, Pinto Ribeiro, não sei se o Pinto Ribeiro foi. Fomos 3 ou 4 para o Algarve, para o Caldeirão, andámos 5 dias naquele trabalho. E então combinámos o seguinte, eles ainda não tinham pago mês nenhum a gente ganhava 600, eu ganhava 600 cruzes, era quanto eles me davam. Me davam porque nunca me deram um tostão. E eu combino com o meu compadre, olha se eles não pagarem, eu não vou à volta, não tenho material, tenho que comprar material, e nem tenho dinheiro para comprar material.
De maneira que eles não haviam meio de resolver as coisas e eu parei. Digo assim, pá, eles não dizem nada, não vamos à volta. Ah bem, não vamos. Entretanto, vai passar-se mais uns dias e eu vou apanhar a caminhonete ali ao Lazarinho, que eu morava em Val do Grou, e passo ao Jorge, vai o Jorge de bicicleta a treinar, disse, então pá, andas a treinar, vá. É pá, foram lá ter comigo, eu não posso dizer que não, pá, não digo, então agora, eles vão ter contigo, telefona para lá, telefona para lá. Eu telefono para lá e consigo sacar-lhes 2 contos, mas não aparecia a volta. Meti-me num táxi, fui eu, a minha mulher, o Pinto Ribeiro, que não, como é que se chama o marido da Maria? Henrique Ribeiro, fomos todos para ver a etapa, que era Lisboa, Caldas, depois é Lisboa Caldas, a etapa desse dia. Depois nunca mais, depois do ano assim, em 47, quando foi a Espanha com o Jorge Pereira. Com o Jorge Pereira, mas isso tinha sido em 47. Depois tinha sido dessa altura. Até fui ao Algarve também. Eu fui ao Algarve, mas o meu compadre. Mas o meu compadre também não morreu cedo, o meu compadre estava doente. Ele não se queixava, mas eu mais tarde acabei por saber que ele muitas vezes, às vezes ia para Lisboa, ia trabalhar e tinha que se vir embora que não podia. Mas não dizia nada. Eu 2 vezes, uma vez ali nas Caldas, uma terranhola que ali antes de chegar às Caldas, que também faz o pão de ló, um bocadinho antes, que a gente é uma descida e depois aquilo... Alfeizerão. Não, isso é para lá, é antes. É que a veia, há uma terranhola ali que também faz isso. Eu vi lá uma prova, fomos lá os 3 correr. E uma altura a gente há umas sapatadas e ficamos os 2 à frente. Digo assim para o Jorge, Jorge, vamos embora, pá. Vamos embora, pá, não era essa pena, a gente ganha. E ganhou, o gajo ganhou. Eu não ganhei porque quando se foi à meta, os 2 não podiam ganhar. Eu sprint, salta-me a corrente, estava a sprintar, saltando a corrente, que não estava bem calibrado, não estava bem certo, fui parar ao chão, fiquei pareceu ao Cristo. Mas Espanha, lembra-se de Espanha, as corridas e coisa lá em Espanha? Não, em Espanha a corrida que a gente correu em Espanha foi por eliminação, ganhou o Jorge. Foi em pista. E a mim saiu, quer dizer, a minha bicicleta não estava em condições, foi para o mecânico, mas aquilo ainda não tinha ficado. Se deu a mesma coisa, no sprint, eu saio, não saí naquela altura, porque a roda quando é para sprintar salta. Então foi corrida de pista. Não era pista, era um circuito, mas quando se passava na meta, saía, penso que era 5 em 5 voltas, era um eliminado. O que saía atrasado saía. Exato. E ganhou os rapazitos lá. Ganhou o Jorge, fez segundo. E a gente trouxemos uma taça. Era para o Cova da Piedade, pela equipe, não é? Exato. Mas aquilo tem já foi no fim. E um bocadinho antes, com o Eduardo e com as lembras. Tem que se ter confiança. Eu depois um bocadinho antes, em 47. Eu no ano seguinte, vou treinar com os Tites e com o Eduardo. E eu começo a subir ali a Serra de Sintra, mas não é bem Sintra, lá para a outra, para lá de Cascais. E começa a subir aquilo, uma subida que há em Mafra, a gente desce e depois, é mesmo lá encostado, não recordo como é o nome daquilo. E eu começo a puxar para o 60, e desalvorado, e eu não tinha muito medo, tinha um certo receio de descer. E quando cheguei lá acima, mando uma sapatada, vou-me embora, e começa a descer, o Eduardo a gritar outra vez, esse gajo vai maluco, pá, vai maluco. E ele a gritar, estava com medo que eu caísse, ele estava com medo é que eu caísse. Como eu sabia que eu não me atirava assim a descer. Exato. E então os Titos vai ter com os gajos do Sporting. Vai ter com os gajos do Sporting. Isto vai ter com o Aristides era de Sporting? Era. O Aristides vai ter com... E o Sport também estava... Estava no Sport também. Vai ter com os gajos do Sport para ir para lá. Isto é antes de abrir a época, não tinha aberto a época. Abre a época e o Eduardo e os gajos do Sport marcam um treino e eu vou ao treino e quando chego na reta, como é que se chama aquela reta, que aquilo antes era Macadame, para aquela avenida que vai ter o aeroporto,
E ao pé do hospital Júlio de Matos. João de Matos, pois. Sim. Aquela está ali, fizeram ali a meta para a gente. Exato. Quando no treino, eu bati os gajos todos. E digo assim para o Eduardo. Diz o coisa, o miúdo está jeitoso, pá. O miúdo para fazer um grande sprint, eu até parei para ver o gajo sprintar, bati os gajos todos. Diz o Eduardo assim para mim, ele não pôde, foi contigo. Ele sabia, mas ele não dizia nada. Eu ia treinar com ele e vinha para a meta, para o sprint, que eu via mesmo que podia passar por ele, mas não queria passar. Porque eu sabia o feito que ele desmoralizava. E se eu fizesse isso, ele tem impressão, era a minha impressão, que ele desmoralizava, ficava desmoralizado. E assim, isto passarei na altura própria. Agora aqui não, para não desmoralizar. Fiz isso muita vez. E ele sprintava e vinha ali. Bom, mas ele via que eu. E punha-me ao lado dele com. Eduardo? Já não era aquele Eduardo. E foi quando depois os gajos dele não está no Sporting. E o Sporting... Mas seria já aqui, 47 ou 48? 48. 48, ele estava muito pesado. Já 48. Ele estava muito pesado? Pois, está. Já estava a 48. Bom, mas mesmo aí, no ano que eu fui à volta, eu já treinava há muito tempo com ele e eu via que tinha facilidade. Bom, ainda, não sprintava nada mal. Bom, eu não usava lá esses carretes todos como esse gajo era técnico, Raposo. A vida dele foi as bicicletas, mais tarde é que se foi. Quem o leva para gravador aquele, como é que ele se chamava? Fernando Conduto? Era um gravador que havia como conhecido. Fernando Conduto? Não. Quem? Fernando Conduto era escultor, não era? Não, isso era... Bom, isso deve ser qual escultor. Não era o escultor. Gravador, era antes do Raposo ser... Não era gravador ainda. Ele dali foi qualquer coisa Cunha, como é que ele se chamava? Não sei. Não conheço. Um senhor que quando corria o Alfredo Piedade, também esse homem também correu de bicicleta. Qualquer coisa Cunha. Havia o Guiada Cunha, havia... Não, esses são outros. O outro nunca foi ciclista, depois só foi ciclista velho. Exato. E esse é que leva o Raposo lá para a oficina e vê que ele tinha uma certa habilidade e manda para a Itália, lá que ele aprendeu a fazer cunho, a gravar. Não era só os cunhos, é que ele gravava. Sim. Se lhe desse uma moeda, ele era capaz de fazer outra igual. Exato. E uma vez até lhe fizeram assim, aquele banqueiro do Porto, como é que se chamava, muito conhecido, também tinha aquela casa na Rua do Ouro, em frente aos Lisboa e Açores, também foi dele. Não estou a ver. Esse queria que o Raposo lhe fizesse moedas, queria que lhe fizesse moedas, e o Raposo assim, vai ter comigo, isto paga bem, não sei o que, diga assim, manda-o passear. Manda-o passear, ele que faça isso, vai-te fazendo os cunhos, vai-te entretendo com os cunhos, para se houver qualquer coisa, tu é que és preso. E recordações do Raposo e do Martins e isso em Espanha? Lembro? Deles correrem em Espanha. Lembro-me, não me lembro. Não, de falar. Não me lembro. Quer dizer, sei várias coisas que era o Eduardo que me contava. Agora contava-nos que eles em Espanha ganharam todas as corridas e que na altura foi quando arrebentou a guerra e ele não saem lá para Paris e para a Itália por causa da guerra, senão eles tinham ganho muito dinheiro em bicicleta. Eles tinham ganho dinheiro naquela altura. Agora cá foi sempre uma miséria. Eu deixei de andar de bicicleta e porquê? O Lourenço ganhava 1,2 conto no Sporting. E o Eduardo também ganhava 1,2 conto. E eles num ano que acabou a época e no ano seguinte estavam-se a preparar para pagar 800 escudos a cada um. Então o Lourenço disse logo que não e começou a tratar da vida dele e o Eduardo foi a mesma coisa. Foi também para a África. Acho que queriam que eles corressem e depois já lhe davam 1,8 conto. E eu comecei a fazer as minhas contas. Então eu tenho a minha oficina. Deixo de trabalhar, já tinha uma oficinazita que um dia foi mais ou menos na altura que me zaguei com o rapaz da companhia do gás. Diz-me o patrão assim, hoje bom, você quer ficar com isto?
digo assim, ó Sr. Alfredo, quem é que me dá trabalho? Com 17 anos, como é que me dá trabalho? Ninguém me dá trabalho. Coisas de responsabilidade, como brilhantes grandes e platina e coisas assim. E até dá uma história engraçada que se passou comigo, em que havia uma orivesaria que ainda hoje existe na Rua da Prata, que era Jaime Afonso Portas. Esse Afonso Portas era o avaliador do Montepio, mas era uma pessoa excepcional, conhecia daquilo aos olhos fechados. Então o Orives, ele manda, entretanto tem um alfinete em platina para cravar, e diz ele assim, pá, está aqui um alfinete de platina que é para cravar, o alfinete para o Orives, o alfinete que tu fizeste, pá, mas agora o Alfredo, que era o meu patrão, ele já não trabalha, está lá, é o miúdo, pá, e o outro virou-se para eles assim, dá isso ao miúdo que o miúdo crava disso. Pá, crava agora, crava, eu já tenho mandado cravar umas coisas ao miúdo e o miúdo crava isso. E ele até lhe disse o seguinte, se eu escangalhar a peça, eu faço uma peça nova. E deu uma peça, demorou um bocadinho mais, mas ficou impecável, daí em diante já podia ir, já pior que o gajo era um homem excepcional. Era uma pessoa excepcional. Não queres dar nada a gente, uma calcinha vindo do Porto, vai,